Os primeiros passos da advocacia autônoma. Hoje eu quero falar com você sobre algumas estratégias para você começar a sua atuação na advocacia. Então, antes de tudo, se você quiser esse material, você pode colocar aqui nos comentários que a gente encaminha para você. Então, primeira coisa, não é porque você é sozinho, não é porque você é sozinha que você tem que ser amador. Eu sempre falo isso. Então, a organização, ela é essencial para que você consiga crescer na sua advocacia e crescer profissionalmente. No meu começo, eu tive muita dificuldade de estruturação do escritório, mas o ponto-chave da minha atuação e do meu desenvolvimento foi organizar. Então, ainda que eu tivesse dificuldade, ainda que a prospecção fosse difícil, ainda que eu não soubesse nada sobre como montar um escritório, o fato de me organizar e querer, desde o início, ser profissional foi o que fez com que, em menos de 5 anos de advocacia, eu já tivesse faturamento exponencial e já tivesse, sim, a construção de um nome e de uma autoridade no mercado jurídico. Então tá, Tássia, por onde é que eu começo? Você vai começar olhando para técnica, vendas e gestão. Técnica é o mínimo que você tem que ter. Então, sim, você tem cada vez mais que se aperfeiçoar e que se profissionalizar. Estude a técnica sempre. Inclusive, se você é da área trabalhista, você pode entrar na minha mentoria MIT, que é a Mentoria Estratégica Trabalhista, em que eu te ensino gestão, consultivo trabalhista e contencioso trabalhista. A gente tem aula ao vivo, aula gravada, hot seat, tudo que você precisa para se desenvolver. Além disso, você precisa de gestão, você precisa saber como gerir um escritório. Ai, mas eu não tenho equipe. Ah, mas eu sou sozinha. Comece a se profissionalizar hoje. O financeiro, o comercial, clientes, toda a parte de procedimentos do seu escritório já pode sim estar organizada e você já pode fazer essa gestão. E vendas, como é que eu vendo? Você precisa olhar para o seu comercial e entender que ele é a junção de marketing e vendas. Não adianta você só atrair e não saber como fechar o contrato. Então você vai ter que ter estratégia de persuasão, você vai ter que analisar quem é o seu cliente ideal, você tem que ter estratégia de precificação, de encantamento de cliente e, claro, entrega. Sua entrega tem que ser excelente, tem que ser excepcional, senão você vai atrair o cliente e perder esse cliente e o seu custo de aquisição do seu novo cliente vai ser sempre grande. E aí eu trouxe para você um passo a passo. Presta atenção nesse passo a passo para você. Olha só. Primeiro você vai montar um plano de carreira. Depois você tem como fazer a precificação. Então, quais são as estratégias para precificar? Aí você tem que olhar quem é o seu cliente ideal. Toda estratégia de quem é o seu cliente ideal. Posicionamento. Então, você tem que se posicionar de maneira assertiva na advocacia. Você tem que ter ferramentas para isso, e aí ferramentas de prospecção, ferramentas para fechar o contrato, ferramentas de organização, criar procedimento operacional padrão. Você tem que ter estratégias de crescimento. Inclusive, só um parênteses aqui, lá na comunidade do Entenda, a gente tem muitas estratégias para crescimento. Se você é da comunidade e está vendo essa aula, a gente tem uma aula aqui na comunidade que é Estratégias de Crescimento do Escritório. Corre para assistir essa aula que é muito importante para você. E você tem que ter metas. Então, até na comunidade a gente tem diversas aulas sobre metas na advocacia, metas de crescimento, metas de desenvolvimento, metas para um novo ano. É muito importante que você seja cada vez mais estratégico e faça suas metas com base naquela metodologia SMART, para que as suas metas sejam reais, sejam palpáveis, tenham prazo, você realmente saiba e tenha clareza naquilo que você quer. Tudo bem, mas o que é que eu quero vender? O que é que eu vou vender? Olha só essa tabela que está no material para você. O que eu sei fazer, qual problema eu resolvo e qual produto. Então, o que eu sei fazer, qual é a técnica que eu tenho, com isso eu resolvo um problema. Bom, resolvendo esse problema, qual é o nome do produto que eu tenho? Para que eu saiba para quem que é. Vai ser para o cliente final? Vai ser para um CPF? Vai ser para um CNPJ? Vai ser para outro advogado? Eu vou ter produtos ali do contencioso, produtos do consultivo? Qual vai ser a minha estratégia? Isso é muito importante que você tenha. Perfeito, então já sei como atrair, já sei como vender, agora eu tenho que olhar como eu vou entregar. Então eu tenho equipe, eu tenho a técnica, eu preciso de um parceiro, eu vou ter que
eu preciso fechar uma parceria, eu preciso contratar mais gente, eu preciso só de alguém para um ato específico, o que é que eu preciso? Você tem que olhar para tudo isso e ter ferramentas de organização. Isso é essencial que você tenha. Quais são as ferramentas que vão te ajudar a organizar todo o seu escritório? Então, Google Agenda, Zoom, Trello, WhatsApp Business, Gmail, a gente tem o To-Do List, a gente tem diversas ferramentas que podem te ajudar a ter um escritório cada vez mais organizado, e a gente tem ferramenta que é gratuita, tá? Nem sempre você precisa gastar dinheiro com isso. Tudo bem, e o que não pode faltar para que eu seja profissional? Coloquei aí para você. Coloquei algumas ferramentas aqui. Se você for da comunidade, a gente já tem isso na biblioteca do Entenda, então é só ir lá que você tem todas essas ferramentas para você. Primeiro, tabela de prazos, quem é o responsável, a descrição do prazo, o processo, cliente, qual é o setor, D1 e qual o fatal. Então, nunca deixe lá na sua agenda no prazo fatal, porque isso pode te prejudicar. Então, a gente sempre vai trabalhar com D-1 ou D-2 por segurança. Preciso ter uma tabela de produtos, então qual é o produto, qual o ticket, qual entrega, qual a dor que resolve, qual é o problema que esse seu produto resolve. Isso é muito importante para a sua organização. E portfólio. Na comunidade, a gente tem os portfólios, tá? Se você é da comunidade, você tem vários modelos de portfólio. Mas eu tô colocando aqui para você que não é ainda da comunidade do Entenda. Então, a gente tem, olha só, um portfólio de recurso de revista. Então, eu deixo o portfólio cada vez mais específico para o meu cliente. Veja, eu posso ter portfólio de todos os produtos no meu escritório. Contrato de honorários. Então, já sei atrair, já sei quem é o meu cliente ideal, já sei as ferramentas para me profissionalizar. O que tem que ter no meu contrato de honorários? Olha só o que eu coloquei para você. Partes, descrição do objeto, valor, forma de pagamento, multa por atraso no pagamento, rescisão, desistência, LGPD, comunicação, documentação, foro e assinatura. Calma, ó, comunidade do Entenda, tem aqui na plataforma um modelo para você, tá bom? Agora eu quero que você entenda uma coisa, você que ainda não é da comunidade. Isso daqui são todos os itens que não podem faltar no seu contrato. Vai agora, olha o seu contrato e veja se todos esses itens estão no seu contrato de honorários. É muito importante que você tenha cada um deles de maneira muito clara, muito objetiva no seu contrato. Tássia, tudo bem, o meu contrato é assim, mas o que eu não posso esquecer de colocar na minha proposta? Prazo de envio da proposta, você tem que ter um prazo que aquela proposta está vigente, descrição do serviço, valor, forma de pagamento, o que é que está incluso, isso é muito importante, validade dessa proposta, como eu falei, e aí estratégia de remarketing você tem que ter. Eu, por exemplo, eu faço essa estratégia pelo WhatsApp Business, eu tenho até aula disso lá na comunidade, então pode ir lá e olhe lá na comunidade do Entenda como é que eu utilizo esse WhatsApp Business. Se você ainda não utiliza, começa hoje a utilizar, mas eu não tenho dinheiro para pagar, Tássia. O WhatsApp Business é de graça e a estratégia de uso de etiquetas vai te ajudar muito, tá? Eu utilizo muitas etiquetas para minha organização, para o meu remarketing e para que eu sempre saiba o que está pendente, com quem que eu tenho que falar, quem é o meu cliente. Isso te ajuda. Procuração, já tenha um modelo de procuração. Coloquei para você no material. Então, quem é o outorgante, quem é a outorgada, né? Quais são os poderes e não esqueça, o cliente tem que assinar essa procuração, senão não adianta absolutamente nada. Subestabelecimento, quando é um advogado que está subestabelecendo para você. Você vai fazer algo e é o advogado que está te dando poderes. Então, tem o subestabelecimento com reservas, os dois continuam atuando, ou subestabelecimento sem reservas. O advogado está tirando o time dele de campo e a partir de agora é você que resolve isso. Tássia, eu queria muito ter esses modelos. Não se preocupe, pode me chamar que eu mando esse modelo para você, tá bom? Pronto, agora você tem tudo, você tem o conhecimento necessário, agora é só você começar. Eu te ensinei aqui todas as ferramentas que você precisa. Uma aula no YouTube, que seria uma aula de 2 horas, que eu recapitulei tudo aqui para você não esquecer de absolutamente nada. Para você que está pesquisando como é que eu começo meu escritório, eu sou autônoma, como é que eu começo, qual é o passo a passo? Coloquei aqui para você todo um passo a passo. Se você ainda não é da comunidade do Entenda, entra no link que tem aqui na descrição desse vídeo e venha para a comunidade do Entenda,
que é um lugar que vai te auxiliar, que vai realmente pegar na sua mão para que você possa crescer na advocacia. Se você é da área trabalhista, lá tem conteúdo também de direito do trabalho. Se você não é da área trabalhista, não se preocupe. A gente tem muito conteúdo de gestão de escritório, de marketing, de organização. A gente tem grupo de estudos de direito digital, da área civil também, da área de compliance, da área trabalhista também. Mas na comunidade do Entenda é um ambiente para você se desenvolver e crescer cada vez mais. E eu quero te lembrar de uma coisa: não deixe que a frustração do outro decida por você. Não tome decisões baseadas na frustração de um outro advogado, de uma outra advogada que acha que jovem advogado não vai dar certo. Eu dei certo e eu ainda era jovem advogada. Se hoje eu tô aqui falando para você é porque eu tenho propriedade para falar. Se organize, comece a se profissionalizar, porque aí não importa o tempo de advocacia que você tem, importa a sua técnica, a sua gestão e a sua estratégia. Isso tudo eu te mostrei nessa aula. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários para mim. Não se esqueça, mande essa aula para pelo menos 4 amigos que precisam crescer e se desenvolver na advocacia.